Olá, sejam bem-vindos ao Protagonistas Cast. Eu sou a Sheila Lanza, essa é a Dani Bellico, minha sócia. O episódio de hoje é patrocinado pela CIA Expansão SA, o clube feminino de negócios para mulheres que querem efetivamente crescer. Lá a gente trabalha com desenvolvimento, conexão, acolhimento e visibilidade. Se você quiser saber mais, é só clicar aqui no QR Code, tem todas as informações por lá, tá bom? E hoje, vamos começar aí com a nossa entrevista. A Isabela Santos está aqui com a gente, ela é psicóloga e orientadora de carreira. Você vai contar aqui pra gente um pouquinho da história. Seja bem-vinda, Isabela. Oi, Seja meninas. bem-vinda. Muito obrigada por me chamarem, por estar aqui. Estou muito feliz de vir aqui compartilhar o meu trabalho com vocês e com as mulheres que assistem vocês, que são muito fortes. Prazer é nosso, Conta querida. aí sua história, como você chegou na carreira de psicóloga e orientadora. Conta aí um pouquinho pra gente. Nossa, é uma linha de muitos marcos que eu falo que o meu desenvolvimento pessoal e meu desenvolvimento profissional, eles caminharam muito em conjunto. E não tem como eu não falar do início, né? Porque eu fui lá bem novinha, escolhi psicologia pelo clichê mais clichê de todos, que era quero ajudar pessoas. Quem ajuda pessoas? Psicólogos, é isso. Uma escolha dessa forma, eu não sabia como que era a profissão. Mas escolhi certo, né? Então, gostei muito do curso, da área, etc. Só que eu também era muito ingênua. Então, eu precisei... Aliás, eu fiquei muito tempo achando que eu ia me formar e ter uma carreira... Linear. Não, CLT, na verdade, né? Tá. Então, assim, vou arrumar um emprego, vou seguir numa clínica e é isso. E aí eu me deparei com a realidade da psicologia, que é empreender. Eu não sabia nada sobre empreender, eu sabia o que era, mas não me via nesse lugar. Não tinha vontade de fazer isso, eu não tinha nada. E aí eu falei, meu Deus, e agora? O que eu faço? E aí foi uma jornada de muito amadurecimento, porque eu tenho a crença de que para você se tornar uma empreendedora não é só abrir um CNPJ, você precisa fazer algo muito além disso. E vai desde a sua autoimagem, da crença que você tem, de onde você quer estar, que você tem de habilidades, como é que você pode fazer isso. E eu não me vi em nada disso, né? Então, assim, o empreendedorismo tava lá, eu tava muito atrás. E foi um processo, né? De eu começar a me entender e ver habilidades que eu tinha ou que eu não tinha para me tornar psicóloga. E uma coisa muito interessante do que você está trazendo aí, até para nossa audiência, né? A gente trabalha com muitas terapeutas, pessoal da área da saúde, da área de humanas, normalmente tem essa dificuldade, né? Vai justamente trabalhar com isso porque quer ajudar as pessoas, né? Tem um propósito, uma missão ali, mas acaba que não se prepara enquanto é empreendedora, porque no fim das contas, por mais que você esteja nessa missão e atendendo as pessoas, você é uma empreendedora, né? E aí, como é que foi então? Aí você foi descobrindo, se descobriu várias habilidades novas e como você podia trabalhar isso para trazer e ajudar para as pessoas também e aí por isso que você combinou com a orientação de carreira, como é que é? Ainda foi muito depois, assim. Eu falei que eu precisei empreender, mas eu não me via como. Então, por muito, muito tempo, eu fiquei me denominando como psicóloga autônoma. E aí, só que eu precisava conhecer um pouquinho das coisas, né? Então, você tem que conhecer de marketing. Estratégia de empresa veio muito depois, então a gente não fala dessa parte. Chegou recentemente, a estratégia chegou recentemente. Aliás, faz pouco, Exato. semana passada. Foi como eu conheci vocês, inclusive. Que legal. E aí, eu precisei escolher um público. Eu falei, tá, que público eu quero trabalhar? Mulheres, gosto de mulheres, identificação natural, logo de cara. E seguir por esse caminho, mas muito básico, um conhecimento muito básico, etc. E aí eu fui pelo caminho de violência contra a mulher. Então eu queria trabalhar com mulheres de um jeito que eu as empoderasse. Então eu fui para um lado muito assim, violência contra a mulher, relações tóxicas e etc. E aí depois de um tempo eu falei, gente, tudo bem, mas será que não tem como atuar de um jeito que não que impeça, mas que diminua os aspectos que as fazem cair dentro de uma relação desse nível, mais né? preventivo, vamos Exato, dizer, né? mais preventivo. E aí eu fui, né, me identificando profissionalmente com isso e, ao mesmo tempo, também fazendo questionamentos meus próprios, porque eu vim da era do feminismo, que estava falando sobre liberdade sexual, liberdade de corpos, mulher de carreira, mas questionando feminilidade. Então, eu vim com um discurso muito forte, né? Quando eu falei, vou trabalhar com mulheres. Então, eu me vi nesse lugar.
E aí eu me vi nesse lugar, de um modo pessoal, questionando tudo isso também. Por quê? Vieram muitos direitos, mas também eu senti que era assim, se eu não for este modelo de mulher atual, eu também não dá certo. Não me encaixo. E aí eu comecei a questionar, será que eu gosto de feminilidade ou não? Me vejo... E até uma coisa... Na época não, né? Um pouco bem depois, na verdade. Teve aquele boom do cabelo natural. E aí, vamos mulheres fazer transições de cabelo natural e tudo mais. E aí eu deixei o meu cabelo natural, ele é cacheado natural. E eu gostava muito dele, mas ele era um cabelo que super me ocupava tempo, era uma demanda. Ele não era algo Não era tranquilo. prático pra você no dia a dia. Exato. E aí eu lembro que eu falava, e se eu voltar a alisar meu cabelo, né? Mas eu vou estar traindo um movimento que é tão importante, né? A gente quebrou estereótipos de padrão de beleza e tudo mais, assim. Como é que eu vou fazer isso? E eu me sentia traindo, né? Realmente mulheres, traindo movimentos. Só que aí eu fiquei por esse processo, eu falei, mas não é justo. Eu tô fazendo uma coisa externa por uma questão social que não reflete a forma como eu tô me sentindo. Então, eu preciso de praticidade, eu preciso escolher pela praticidade nesse momento da minha vida. E pode parecer bobo, mas isso foi o segundo marco, que foi mulheres precisam ter liberdade de escolha, não importa o que aconteça. Total. É muito que a gente fala isso. É perfeito. O protagonismo feminino, ele é sobre liberdade de escolha, não importa qual seja, né? Se você quer fazer parte do movimento assim, o assado, se quer casar, se não quer casar, se quer ter filho, se não quer ter filho, se quer trabalhar fora, se não quer. Quer ter cabelo Tudo isso liso, é protagonismo não, feminino, tudo né? isso é O protagonismo é uma você decidindo pela sua vida, né? Você tendo as suas escolhas e as suas decisões. E somos individuais. E isso que é profundo, né? Isso é individualidade. Sim. Porque você pode ser... Nós aqui falamos muito sobre protagonismo feminino, mas o protagonismo feminino, ele vai muito além de só bandeiras da mulher, né, do feminismo em si. É você poder ser quem é você na sua essência. E ser quem é você na sua essência é você poder escolher qualquer coisa. E independente do julgamento alheio, você se sentir confortável nesse lugar. Que eu acredito que seja o maior desafio. Porque a gente escolhe e sempre tem alguém, né, pitacando. Mas isso, mas e aquilo? E aí quando a gente tá confortável nesse lugar, que a gente se sente, como você disse, empoderada, aí você escolhe, você fala, eu quero cabelo liso, e nem por isso eu deixei de ser mais ou menos... né, participante de um movimento, porque o movimento ele vai muito além de só uma coisa ou outra, né, vai pelos valores e princípios que você carrega dentro de você. Eu acho que isso que faz toda a diferença, né? E faz na clínica, né, e eu comecei a ver o quanto isso vinha para as mulheres dentro da clínica, delas deixarem de fazer coisas não só pela família, né, mas assim, por tudo. Eu acredito em algo e eu não posso mudar. Eu vivi dentro de um contexto e eu não me permito nem questionar ele. Porque o problema não é você quebrar ou não um padrão, mas é você se questionar se isso faz sentido pra você. E quando você entende que essa é a liberdade, eu falei, cara, eu quero levar isso pra todo mundo. Eu quero que passe pelo caminho do autoconhecimento para que as pessoas consigam aceitar que elas podem se questionar sobre as coisas. Que é assim que você começa a fazer escolhas muito mais conscientes do que só seguir padrões, né? Então... E amadurecimento. Eu acredito que isso vem muito com o amadurecimento de quem é você. Sim. E a aceitação. Aceito quem eu sou e tá tudo bem. E eu quero ser assim e quem tiver comigo vai estar comigo. Quem não tiver comigo, tchau e benção, paciência. Né? Acho que parar de se cobrar também, né? Porque a mulher traz muito isso de... de repente você tem que ser assim, ou eu penso que, né, fui criada assim, e você não olha efetivamente para o que você quer, né? Então você está sempre atendendo o desejo do outro, né? Até a imagem de si própria, né? E aí quando eu falo do empreender, eu não me via nesse lugar, mas... vinha muito assim, eu não sou uma mulher de negócios, pelo menos na minha família não existiu esta referência. Você não veio, né, de um lar de empreendedores. Exato, não vinha, assim. E se era no máximo os homens. Então, e de uma área muito diferente. Então, assim, eu fui cair numa caixinha que eu me vi sozinha no sentido de tudo que eu aprender, eu preciso aprender sozinha, porque eu tenho uma base até certo ponto, mas eu não tenho ninguém que me ensine essa parte do...
empreendedora. Você tinha que ser referência. Exato. Então, Foi trilhando o caminho ali, foi cortando, né, com o facão o caminho. Pois é. Gravar, né? Uhum. E foi difícil, assim, fazer esse processo, mas foi muito legal, porque eu falei, caramba, eu quero levar isso para as outras pessoas, né? E aí, até então, eu ainda não me via como empreendedora, tá, gente? Eu passei por tudo isso, mas sou psicóloga autônoma. Que legal. Pois é, e aí eu fui atuando nisso tudo, e aí chegou a parte da orientação de carreira. Porque eu fui para orientação de carreira porque você chegava a demanda de sofrimento com o trabalho, né? Então, na clínica, eu sofro com o meu trabalho por X, Y, Z Burnout motivos. e tudo mais, ansiedade, tudo. Tudo, ansiedade, né? Não se sentir reconhecido, ou se sentir estagnado na carreira de alguma forma, porque não é o que eu queria fazer, mas eu não sei para onde eu vou. Vou começar do zero, não vou começar do zero, e a gente nunca começa do zero, né? A gente sempre tem... Inclusive, é uma coisa que vocês falam. Enfim, e aí, assim, não vou começar do zero, então... Falei, tá bom, eu preciso, dentro da clínica, me colocar mais conhecimento, ir atrás mais dessa parte de conhecimento. Então, eu fui por esse motivo, e também por saber que uma mulher livre, ela precisa ter acesso ao seu próprio dinheiro. Então, também veio um pouco desse lugar. Só que aí, novamente, isso se chocou com o meu desenvolvimento pessoal. Porque a orientação de carreira, ela fez eu ver o quanto o trabalho tem uma importância na nossa vida. O impacto, né? Um adulto, a maior parte do tempo, ele tá exercendo o seu trabalho. Então, o trabalho não o representa, mas é um pilar da vida dele. Ele é importante. E eu precisava entender tudo isso, e vi o quanto isso era importante, o quanto isso interferia na autoimagem que nós temos, né, na sensação de valor que a gente tem. Isso foi me levando para lugares de questionar o dinheiro na minha vida, questionar esses espaços que eu queria estar, né? Até de assim, eu quero ser uma empreendedora, eu quero ser uma mulher de negócios. E assim, eu não me via, né? Era um lugar muito distante. E até que eu entendi, tá bom, eu tenho todas essas crenças, eu levava a psicologia, porque psicologia não é negócio. Mas não é bem assim, né? A psicologia, ela é uma área da saúde que cuida das pessoas, mas eu também quero que ela cresça. E crescer exige que você cresça exponencialmente, enfim. Tem estratégia e tudo mais. Então, foi nesse momento que eu fiz o curso de orientação de carreira, pensando totalmente na clínica. Então, eu vou levar para as mulheres que eu falei, Pera, eu acho que eu mesma... Eu vou ser a figura de cobaia, transição para poder trabalhar essas mulheres, foi isso? Foi. E aí eu peguei e falei, não, eu sou empreendedora, eu não sou psicóloga. E aí eu brinco que hoje em dia eu tenho as várias personas, porque na hora que eu sento com um paciente, oi, eu sou a psicóloga clínica. Na hora que eu saio, continuo sendo a psicóloga porque eu faço prontuário. Depois eu vou ver o marketing de redes sociais, então eu tenho que fazer estratégia, eu tenho que fazer isso. Agora eu sou da área do marketing. Quando eu vou pensar, né, nos próximos passos da empresa, onde quero chegar, metas, essas coisas, agora eu sou empresária. E por aí vai. No financeiro, né, pra emitir nota, pra fazer tudo isso é empresário. Nossa, essa é a pior parte do financeiro. Mas a gente, como empresário, a gente tem que olhar todos esses aspectos. Você não precisa fazer todos, né? E aí até uma das coisas que a gente fala, quando a gente começa a crescer, a gente começa a terceirizar algumas atividades, né? Mas até que isso aconteça, até que você tenha ali um fluxo de caixa recorrente, que você tenha ali estrutura para conseguir terceirizar algumas atividades e tudo mais, você tem que assumir alguns papéis ali de empresária, né? E de qualquer forma, mesmo que você tenha uma estrutura gigante, que muitas pessoas façam tudo para você, a estratégia do seu negócio sempre vai ser sua. Porque você que tá ali na linha de frente olhando para onde você quer chegar, porque o objetivo é seu dentro da empresa. E aí, isso daí também passa por esse processo. E quando a gente sempre fala, né, na faculdade a gente não aprende. Você aprendeu a ser psicóloga, você não aprendeu a ter um negócio. Eu fui advogada, não aprendi a ter um escritório de advocacia. E por aí vai. Então, muitas das pessoas não têm esse suporte dentro da faculdade. Até por isso que o Protagonistas de Saia surgiu, até por isso que tem um Sebrae, até por isso que tem tantas mentorias de negócio hoje em dia, porque não aprendemos a gerir um negócio. E mais do que isso, a gente não aprendeu
ter uma mentalidade para ser empreendedor, que não é moleza. Você passa por um processo, principalmente quem veio de uma CLT, quem já trabalhou no mundo corporativo e passa a empreender, é um universo completamente diferente. A gente fala que é quase um universo paralelo, né, Che? É. E você, dentro dessa sua transição aí, né? Você saiu do mundo paralelo e trouxe para a realidade. Saiu do mundo invertido, né? lá do Stranger Foi mais ou Things. menos, veio para a realidade. Aí, isso te ajudou, né, a trabalhar melhor essa parte da clínica com relação à orientação de carreira e tudo mais. Essa bagagem, acredito eu, que fortaleceu aí, trouxe ainda mais experiência para você trabalhar na clínica? Sim, com certeza, assim. Fui vendo o processo de mulheres no autoconhecimento, né? Porque a maior parte foi englobada na clínica. Eu sou orientadora de carreira, é uma função à parte, que eu acabei desenvolvendo, porque nem era a minha intenção, assim, desenvolver um braço, Você né? acaba fazendo um mix ali, né? Exato. São trabalhos diferentes, mas ainda assim, na clínica você usa muita coisa da orientação de carreira. Então, eu fui vendo o desenvolvimento das mulheres até nesse autoconhecimento mesmo, assim, de se ver com habilidades, de ganhar confiança na hora de tomar decisões, de falar, caramba, eu sei disso, eu faço isso, ou eu quero isso. Eu acho que o assumir o eu quero é muito poderoso, porque às vezes a gente tem vergonha, às vezes a gente muda, né? Então a gente queria alguma coisa lá atrás que defendíamos e de alguma forma não faz mais sentido. Sim. perdeu. E aí, como é que você vai assumir isso? Então, assumir e bancar essas escolhas é muito difícil. Então, fazer esse processo dentro da clínica é uma coisa muito realizável, assim, sabe? Eu fico feliz, eu choro junto, eu vivo com intensidade, mas muito feliz de acompanhar o processo delas e cada um no seu tempo, com certeza. E como que funciona esse processo? Vamos dizer que né, tem alguém aí assistindo que queira passar pelo processo contigo. Como é que ele se dá? Porque aí, não é como vou fazer uma terapia que fico ali anos em análise, né? Uma coisa, você vem mais direcionado, o seu método é mais direcionado, é isso? Ele é um método que pode demorar, depende da necessidade, vamos dizer assim. Porque, como a gente está mudando a todo tempo, às vezes sempre há necessidade de olhar algumas coisas. E aí, como é que eu explico esse processo? Eu gosto de uma metáfora que eu falo, a metáfora do guarda-roupa. Todas as pessoas que chegam na clínica, eu começo explicando para elas como que funciona nesse sentido. Todo mundo tem um guarda-roupa em casa. E na hora de organizar ou né, deixar ali as coisas, aquela parte que é a que mais abre, o que mais tem acesso às pessoas. Aqui, se você falar, olha, vai pegar não sei o que pra mim, eu vou abrir essa parte, provavelmente ela é a mais arrumada do seu guarda-roupa. É a que você vai deixar mais... mais bonitinha ali. Exato. Então você vai colocar lá e geralmente essa é a parte superficial. Não no sentido de ser fútil, mas no sentido de estar na superfície. Então você vai deixar ela a mais organizada possível e é isso o que a gente mostra pro mundo. Então, o que a gente quer mostrar é o que tá mais organizado, mais bonitinho, a gente escolhe. Que é o lado de fora, normalmente. Exato. Que é o lado de dentro que tá a bagunça. Aí sempre a gavetinha ali, a gavetinha da bagunça. A gavetinha da calcinha, aquela que tá sempre... Pois é, e aí tem as gavetas, que são as de cima, que ainda estão de fácil acesso. Você escolhe o que tá ali. Né? Então, beleza, aqui não tá tão organizado, mas ainda assim, se abrir, tá ok. A última gaveta é a que vai estar aquela bagunça que você fala, gente, pra acessar aqui, até eu, é só quando eu tiver muito afim. Nem eu quero olhar essa gaveta. Exato. Você dá uma bica, você abre, pega e dá uma bica. Exatamente, então você vai deixar ali aquelas coisas mais difíceis. Vão ter aquelas que você quer esquecer, e aí não é nem na gaveta. Tem a parte de baixo do guarda-roupa, sabe? Que você deixa... Que seria aquela empoeirada ali. É quase um cofre. Exato. E aí é aquela parte que você vai falar, eu vou mexer nisso aqui quando eu tirar tudo do guarda-roupa. Só se eu tirar tudo, eu vou ter que mexer nisso aqui. Então, não quero que as pessoas tenham acesso, eu não quero ver, eu não quero mexer, sei que existe e tá lá. E tem as coisas que a gente descobre só quando a gente tira tudo e fala, meu Deus, isso estava aqui? Isso existe? E eu falo que o processo de terapia é exatamente a mesma coisa. Porque a gente não tem consciência, né, de tudo que tá ali dentro do guarda-roupa, só que a gente muitas vezes precisa mexer. Porque se eu quiser colocar uma peça nova, talvez eu não tenha espaço. Algumas peças, elas deixaram de fazer sentido porque já não combinam mais com quem nós somos. Então, a gente doa. Tem aquelas peças que não faz mais sentido,
a gente não gosta, mas a gente tem um apego tão grande que a gente vai deixar lá. Né? Não sei por quanto tempo, não sei se vai ter um fim, mas ela vai ficar lá. Só que tudo isso parte de um movimento consciente. A consciência é o que faz a gente, né, tomar decisões mais assertivas. Não é o tá certo ou não tá certo, nossa, eu quero ou não quero. Às vezes, até o querer e não conseguir é uma decisão consciente. E o processo de terapia é isso, né? As pessoas precisam entender que a gente vai mexer em todas essas coisas no guarda-roupa para que o guarda-roupa fique o mais saudável pra você possível. Maravilhoso, adorei esse jeito que você explicou. E a Sheila, ela tem uma teoria que quando a gente começa no autoconhecimento, você vai abrindo um monte de caixinha. Eu acho que essas caixinhas são as gavetinhas desse guarda-roupa. Aí tem eu chamo de caixinha. Ela fala, essa caixinha eu não quero mexer, deixa ela aqui. E aí é assim, eu acho que ficou muito legal o jeito que você explicou. Acho que ficou didático para quem nunca teve acesso a uma terapia e às vezes tem até um desafio, né? Ou até um preconceito, porque muitas pessoas ainda têm preconceito sobre fazer terapia. Eu acho que essa metáfora continue usando aí, que vai ajudar bastante as pessoas a terem consciência de como que é um processo de terapia, que é muito legal e muito importante, né? E tem um monte de caixinha mesmo que a gente deixa a gavetinha tá empoeirada e uma hora você abre ela lá pra arrumar. Mas primeiro você tem que arrumar o que tá fácil, né? Sim. Não dá pra ir lá no profundo, lá no fundão, se você não arruma ali na frente, né? Entendi. E é um processo que, é claro, assim, tem seus desafios, né? Porque nem sempre a gente quer mexer em todas as gavetas. Mas depois que a gente passa ali, né? E você vai realmente conquistando, acredito que você veja muito isso na clínica aí, do quanto que essa mulher evolui nesse processo, né? Sim, sim. Eu vejo e como eu disse, a minha trajetória pessoal, ela atravessa o profissional atravessa o meu pessoal. Eu não tenho como falar que é extremamente distinto, porque não é. Mas é muito interessante você ver o quanto você vai ganhando, sabe? Esse conhecimento e essa confiança. Até para as coisas que você não gosta, assim. Hoje em dia é muito mais fácil assumir algumas coisas, né? Então, assim, eu, por exemplo, sou uma pessoa extremamente controladora. Eu tento minimamente ali, né, diminuir o impacto disso, é claro. Mas admitir isso em algum nível é muito difícil. Melhor, né? Você se apropria de quem você é, por mais que você não goste daquele seu lado, né? Exato. Eu, por exemplo, sou teimosa pra caceta. Nossa Senhora! Jesus! Né? Não adianta eu tentar teimar que eu não sou teimosa, né? Teimosa. Eu sou teimosa mesmo, eu tento aliviar um pouco de vez em quando, mas você se apropriar de quem você é te ajuda também, até você se medir, né? Então tem momento ali que eu tô teimando e falo assim, puxa, mas é uma teimosia que tô indo bem aqui, que vai me ajudar, vale ou eu tô numa teimosia que eu vou me ferrar depois, né? Então também essa questão da consciência que você fala, né? As brigas que você Isso quer. ajuda muito, que né? você quer brigar, né? Que às vezes essa tem coisa que teimosia. não vale. Tem coisa que fala, deixa minha pra lá, paz tá vai. mais importante do que correr atrás desse negócio aqui. Exatamente. Aí se você não sabe disso, você só é uma pessoa teimosa e acredita que não. E aí você ainda acha que você não é teimosa, que todo mundo que é difícil, Isso, né? Exato. Nossa, que pessoa difícil, né? Não aceita nada do que eu falo, mas a gente também tem o nosso lado. E é importante a gente perceber, né? Os nossos talentos e habilidades, mas também os nossos pontos de interferência e melhoria que todos temos. A partir do momento que você começa a se olhar por inteiro, olhar tudo que você tem de bom, mas que também tem coisinhas lá. Às vezes a gente é o tóxico da relação também, né? Sim. Que não é só o outro, a gente não é alecrim dourado, às vezes a gente também é tóxico. Mas a gente tem que ter essa consciência. Mas a partir do momento que você traz isso para a luz, fica muito mais fácil saber lidar com esses desafios. Né? Não é que a gente vai esconder a nossa sombra lá, aquele lado, aquela gavetinha lá empoeirada que a gente não quer olhar, mas ela existe, né? E a gente tem, em algum momento, trazer ela para a luz para a gente conseguir acolher também isso, né? Afinal de contas, a gente tem todos os sentimentos, a gente não pode minimizar um ou outro, né? E todos têm a sua função, né? Sim. Então, a raiva, a tristeza, todos os tipos de emoções e sentimentos, se eles estão ali é por um motivo. Então, não adianta ficar deixando de lado, porque vai cair na coisa de não sou eu, né? Não tenho que resolver nada comigo, é sempre o outro, é sempre o outro. E esperar o outro, talvez você fique esperando por muito tempo. E a gente não consegue arrumar o outro, né? A gente consegue se arrumar. Exato. Para depois, né, tomar a consciência e mudar isso. Né? E no fim, você acha que essa jornada do autoconhecimento aí te destravou nos negócios?
Sim. Porque por mais que o negócio você foi atrás das outras habilidades que você não tinha, mas o próprio autoconhecimento, que já era seu, que você já estudou em faculdade e tudo mais, ele também te ajudou nos negócios, não? Nossa, com certeza, assim, me ver como empreendedora, começar a pensar nisso. Até as redes sociais, gente, assim, eu comecei logo que eu me formei, porque foi aquela coisa, precisa ter uma rede Tem que social. fazer, vou fazer. Exato. O que eu faço com ela? Não sei, mas a gente descobre. E aí, assim, eu comecei e parei tantas vezes, porque não tinha sentido, e eu também não me sentia capaz, assim, sabe, de fazer aquilo, não me identificava. Até que eu comecei a entender que, por exemplo, eu gosto de criatividade. Então, nas minhas redes sociais, eu faço bastante Reels, essas coisas. Eu gosto de criar o Reels, aquela coisa mais criativa, dinâmica e etc. A parte do criar virou o meu amor, assim, né, ali por aquela parte. Não gosto tanto da rede social, mas gosto do criar. E isso foi criar uma conexão do que faz sentido, né? E aí, às vezes, assim, a gente não pode fugir de coisas que a gente precisa fazer. Mas, se a gente quer colocar um sentido naquilo, vai se tornar seu, né? E isso também é um processo de você começar a entender o que você pode absorver ou não daquilo, gostar ou não daquilo. E aí, o criar pra mim foi... Nossa, isso que você falou é sensacional. E aí a nossa audiência acho que vai super se identificar com isso, que é colocar esse significado no que precisa ser feito. Muito bom. E a gente tá caminhando pro fim. Passou muito rápido. Mas conta aí pra gente, em que momento que você deixou de ser espectador e passou a ser protagonista da sua vida? Ai, nesse campo, eu acho que muito quando eu me tornei empreendedora, né, como eu disse aqui. E aí, a partir desse momento, veio o insight, assim, por exemplo, da minha marca. Porque eu sou a cara da minha marca, eu sou a isasantos.psi, mas eu criei a marca do Enfrente-se, com N de navio, o em. Porque você precisa seguir em frente, mas enfrentando a si mesma a todo tempo. Olha, então, o Enfrente-se nasceu disso e eu acho que foi aí que eu falei, ok, é o Enfrente-se que vai fazer muitas coisas pelo mundo, pelas mulheres e por mim. Eu acho que principalmente por mim também. Muito Gostei do nome, mas aí você tem o perfil do Isa Psi e mais do Enfrente? Não, O é Isa Enfrente Santos é um Psi. processo, um produto. O Enfrente-se é um produto... Ele é um produto. Né? E ele fala o que especificamente? Conta aí um pouquinho pra gente, rapidamente. Não, o Enfrente-se é o processo do autoconhecimento, da terapia, da orientação, então... Ah, tá. É um método que você criou ali dentro do seu processo. Exato. Maravilha. Então, se Adorei. você aí tá interessada em enfrentar, né, esses desafios, a Isa tá aí, pode te ajudar. E sair uma mulher mais potente ali, que é o que a gente também acredita que é super possível, mas a gente precisa de uma ajudinha normalmente, né? Muita ajuda. Com certeza. É isso, querida. Obrigada, menina. Obrigada, viu? Foi um prazer tê-la com a gente. Foi muito bom ter você. Você que tá assistindo aí, segue a Isa, segue o nosso canal e nos vemos na próxima. Coloca nos comentários aqui o que você achou da entrevista. Um beijo. Tchau, gente. Continuem se enfrentando e seguindo em frente. É isso aí.